Nicolás Maduro. Isso é um ponto até que o Américo pode contribuir conosco, Américo, sobre essa relação Brasil-Venezuela, o quanto que ela se confunde no campo diplomático como uma relação entre governos e não entre estados quando falamos de Brasil. Bom dia ao Pedro, saudações rubro-verdes a ele, bom dia a todos que nos acompanham aqui de novo e a você mais uma vez, Carol. Definitivamente a relação entre Brasil e Venezuela, e a sua observação é muito boa, é uma relação que costuma ser entre governos e não entre estados. A gente viu mudanças muito fortes na relação do Brasil com a Venezuela com as mudanças de governo que aconteceram no nosso país. Então, com o presidente Jair Bolsonaro, na época, basicamente as relações foram rompidas. Existiam relações formais, mas não existia embaixador. O presidente Bolsonaro chegou a reconhecer o Juan Guaidó como o representante do Estado venezuelano, como presidente, o que também foi uma medida que não ajudou em nada e não teve nenhum impacto dentro da política interna da Venezuela. Reconhecer o Guaidó foi um tiro na água e hoje muitos países reconhecem isso, tanto que muitos deles não reconheceram a vitória do Edmundo González, a suposta vitória do Edmundo González nessas eleições, porque eles não querem repetir aquela experiência. E naquele momento as relações eram bastante ruins. Depois melhoraram com a chegada do presidente Lula ao Palácio do Planalto. Ele chegou, como vocês comentavam há pouco, a receber o Maduro, chamando-o de amigo lá no Palácio do Planalto, que foi uma mudança muito brusca ali de direção entre os dois países. E agora a gente vive essa crise entre os dois governos. Na prática, trata-se disso também. Em algum momento, seria importante que os dois lados entendessem que essa é uma relação de Estado e que são dois países que têm uma relação muito importante. Existem muitos refugiados venezuelanos no Brasil neste momento, existe uma relação econômica muito importante. Os estados do norte do Brasil, Roraima, por exemplo, tem uma ligação comercial muito forte com a Venezuela, são países que se beneficiariam muito de relações estáveis e normais. Mas para isso se transformar numa relação estável e normal, nós precisamos de governos também estáveis e normais. E não é o caso da Venezuela. Nós estamos falando de um regime completamente autoritário, de um regime que é absolutamente controlado pelo Maduro e pelos seus asseclas, onde não existe independência de poderes, independência das instituições. Então, quando a gente vê uma provocação de baixíssimo nível, inclusive, e agressiva como essa de ontem da polícia bolivariana da Venezuela, a gente pode ter certeza que isso é uma coisa que veio do Palácio de Miraflores, do presidente Maduro, que no mínimo ele autorizou esse tipo de provocação. E como eu dizia antes, Carol, isso é do interesse do regime. Eles precisam criar e sustentar a ilusão de inimigos externos. Isso facilita muito para o Maduro governar da forma autoritária como ele faz dentro da Venezuela. E ele tradicionalmente tem os Estados Unidos, o imperialismo, os Yankees, os europeus, os imperialistas, como ele chama, como sendo os inimigos. E agora ele está arrumando um rival, vamos dizer assim, porque não são necessariamente inimigos, mas um rival dentro do próprio continente, da América do Sul. O Brasil faz muito bem neste momento em não responder essas provocações, mas como eu também já disse, existe um limite. Se a Venezuela passar de determinado limite, o Brasil não vai ter outra alternativa a não ser reagir e reagir de uma forma forte. Américo Martins, Pedro Venceslau, os torcedores da Portuguesa aqui conosco no Novo Dia, trazendo análise sobre essa crise Brasil-Venezuela. Obrigada aos dois. Até já.